Olá a todos, eu sou o Elvis e hoje eu estou aqui para responder algumas perguntas. Eu recebi cerca de 9 perguntas pelo meu Facebook e agora estou com elas aqui para responder. A primeira pergunta é sobre imigração. E essa pergunta é assim: qual é o país que seria mais fácil para um brasileiro migrar hoje? E que seria bom para ir, né? Por exemplo, você não quer migrar para um país ruim e para um país no qual você vai passar maior perrengue aqui no Brasil. Existem dois que são de certa forma mais fáceis, mas eu não aconselho a ir. Tem brasileiro indo, tudo bem, mas eu não aconselho a ir. Por razões históricas, né? Portugal e Brasil. Muito brasileiro que vai a Portugal, trabalha em churrascaria, restaurantes, salões de beleza, serviços mais secundários e são também empregos que conseguem também a documentação correta para a cidadania e viver em Portugal. Já não sei dizer como a situação está hoje, mas pelo que eu li na internet ultimamente, né, nas notícias, e tem vídeos também pelo YouTube, falando sobre brasileiros não terem tanto oportunidade hoje em Portugal e que a maioria dos empregos, assim, né, por exemplo, advogados, professores e tal, vão para locais, pessoas, né, portugueses, pessoas que são portugueses natos, né, português nato, não português por cidadania, mas nato. É, é uma opção. Só que você tem que ver aí como está o cenário em Portugal para brasileiros e você também tem que prestar atenção que eu vi muito, pesquise também sobre isso, eu posso estar errado, posso estar ouvindo fake news aí de alguns lugares, falando que brasileiros não estão mais conseguindo pagar aluguel. Tem muito brasileiro virando sem teto em Portugal. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, para você aí não virar digamos, um sem teto, né? Sair da sua casa no Brasil para virar um sem teto lá fora. Canadá. Canadá, para você que tem um diploma universitário, não importa em qual área, e que tem pelo menos aí 2 anos de experiência na sua área de trabalho, você consegue sim estar imigrando para lá, desde que você fale inglês também, passe no exame IELTS para imigração, que no caso seria o IELTS Professional, pela British Council. O overall, né, você tem que ter em média 7 pontos para speaking, listening, reading and writing, que no caso seria ler, escrever, falar e ouvir. Então você tem que ir para um teste conduzido pela British Council e se você passar, né, nesse teste, você vai passar o certificado, o código do certificado para imigração. Tem muita gente que vende esses certificados pela internet. Não compre. Não comprem, porque o British Council é alinhado com a imigração britânica, tá? Então, é com o governo britânico. Então, quando você, digamos aí, você compra um certificado falso, ele vai vir ali com o código de rastreio daquele certificado, mas aquele certificado, aquele código, ou ele não existe, ou ele pertence a outra pessoa. E quando você passar aquele número daquele certificado à imigração canadense, americana, seja lá qual for, eles vão fazer a pesquisa. Porque eles não vão acreditar em você 100%, tá? Eles vão pegar aquele número ali e vão fazer a pesquisa diretamente com o British Council. E por esse código eles vão ver o nome correto da pessoa e o passaporte, né, que foi usado na aplicação do certificado, né, do British Council, na época que você foi para o exame. Então não recomendo pessoas comprarem documentos falsos, porque vão checar, vão verificar e talvez, dependendo do processo ali, te deem um ban de 10 anos ou mais. Então é um problema. A aplicação é feita no país em qual você está, por mais que seja online, tá? Então você vai poder também ser aí cobrado pela justiça do país local em qual você está. Mesmo, mas eu fiz a aplicação para o Canadá, se der errado, não vou para o Canadá, não vou ser preso lá.
Você sofre o processo aonde você estiver, tá? Eles vão enviar isso aí para o governo local e vai ter um processo, sim, um processo criminal é muito ruim. Não vá, não vá, não navegue por essas águas, tá bom? Muito bem. Então nós falamos aí sobre o país que tem essa conexão histórica com o Brasil, Portugal, e falamos aí também sobre o Canadá. Agora, Elvis, eu não tenho um diploma universitário. Eu gostaria de sair do Brasil para ir trabalhar um período de tempo fora do Brasil. Eu gostaria de sair do Brasil 2 anos mais ou menos. Um período de 2 anos a 4 anos, só para mim ganhar um dinheiro a mais, para mim terminar aquela reforma em casa, para mim poder mexer com meus negócios, para mim poder ajudar minha família. Estou com dívidas, né, ou desejo fazer algo na minha vida. Um país que eu possa ir trabalhar por um período, 6 meses, 2 anos, 4 anos, ir e voltar, ou ir alguns meses por ano e voltar, né? Não passar o ano todo fora do Brasil. Quais países seriam? Lembrando que não tem diploma de universidade. Pois bem, na Europa, principalmente na época de primavera-verão e início de outono, tem muitas colheitas, tá? Tem, por exemplo, na Suíça, tem colheitas de uva ali na Itália, Espanha, Portugal. Em Portugal tem muita colheita de tomate, tem muitas colheitas de cranberries, blueberries, né, que são aquelas frutinhas que eu não sei o nome em português, e você encontra ali mais ao norte centro e norte da Europa, né? Estamos falando de Alemanha, Suíça e França e tal. Aconselho a ir, olha, se você tem um empregador, você tem um agente, você consegue o agente, um empregador, e é um período aí para você ir, né, e voltar, e você ir no visto certo, correto, vale a pena sim. Eu digo porque eu vi muitos filipinos, eu vi muita gente da Indonésia, das Filipinas, do sul da Ásia, indo para a Europa para fazer um período de colheita, né, que no caso seria o Work Holiday. E quando você trabalha nesse Work Holiday, você fica ali uma época de... Seasonal Immigration, or Seasonal Working Visa, seria uma coisa assim de temporada, não seria Work Holiday, porque o Work Holiday seria apenas para um mês, a no máximo 3. O que nós estamos falando é de temporada, né? O Season Visa é algo assim, você consegue ir trabalhar em colheitas, em fazendas, por um período de tempo. E geralmente esse período de tempo aí é entre 4 e 6 meses. Para alguns países até dura um pouquinho mais, né? Por exemplo, países mais do sul da Europa. Dura até 8 meses, mais ou menos. Tem o visto correto. A acomodação geralmente é um alojamento muito simples, comum, tá? Eles vão dar assim transporte e tal. Eu iria, não? Eu não iria. A não ser que eu não tivesse para a faculdade, sim, eu iria. Não teria problema nenhum com isso. E vale a pena, vale a pena. Se você trabalha na agricultura, se você trabalhou com colheita, já trabalhou nessas áreas, vale a pena sim. Só que você precisa lembrar que você não recebe por hora, você não recebe por dia. Você recebe por produção. Então, se você ir trabalhar lá e pensar que você vai ganhar um valor por hora e você vai, por exemplo, se eu colhi 1 quilo de cranberries, ou se eu colhi 20 quilos dá no mesmo, não é não dá não é assim, tá? Até porque algumas épocas e regiões de colheita geralmente são áreas abertas também, né? Então, nem todos os trabalhos são em fazendas fechadas.
Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Não vá pensando que você vai ganhar por dia, porque não é por dia, é baseado em produção. Brasil tem essa, né? Que você trabalha você trabalha aí por dia ou por hora. Não por hora, talvez para pessoas, né, que são cabeleireiros, né, que faz o serviço ali mais por tempo, taxista e tal, mas também, mas fora do Brasil você está trabalhando por hora, tá? Então não se iluda pensando que você vai sair do Brasil e vai ganhar muitas vezes sem trabalhar, tá? Então pense bem nisso. Outra coisa que você deve lembrar é que você indo morar fora do Brasil, certos benefícios que existem no Brasil não existem fora. Um exemplo dele seria o 13º, férias pagas, INSS. A não ser que você vá para um visto de trabalho, sim, um visto que vai te ajudar a imigrar. Por exemplo, se você for aos Estados Unidos e você tem ali um visto de imigração, você está imigrando, você está pagando seu imposto e você compra ali alguns seguros, e se você tiver algum problema, você vai usar desse seguro. Num país igual o Japão, você vai ser similar ao Brasil, mas você não tem 13º, férias dentro do acordo que você tem com o seu empregador, tá? Todos esses benefícios que você vê à torta e direito no Brasil, só existem no Brasil mesmo. Porém, eu lhe digo uma coisa, você trabalhando fora do Brasil, em países desenvolvidos, mesmo que você trabalhe por hora e produção, você ainda vai ganhar muito mais do que no Brasil. Isso aí é um fato que não tem como, tá? Não tem como mudar. A não ser que você vá para um país que não é desenvolvido, né? Você vai trabalhar lá no Chile, você vai trabalhar aí no Uruguai. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Uruguai, Paraguai. Até mesmo a Argentina, está melhorando bastante a Argentina. Mas não vai rolar, tá? Se você quiser, por exemplo, se você for mais pelo dinheiro mesmo, um país que paga bem na Europa, a Alemanha. A Alemanha, e é muito complicado para você ganhar cidadania lá, é muito complicado para você imigrar, mas o visto de trabalho é uma possibilidade também, dependendo da área que você estudou, se você estudou. Se você for trabalhar em colheitas e tal, e vai ficar lá alguns meses por ano, e não tem direito, tá? A pessoa que trabalha por temporada nos países, elas não têm direito a imigrar. Ali no visto, né, na hora que você vai assinar a aplicação para aquele visto, você está assinando ali que você entende e concorda que aquele país não vai te dar cidadania depois. Que o que você está trabalhando ali, você vai estar recebendo em dinheiro, e geralmente você não vai pagar impostos também, tá? Esse dinheiro que você receber lá, você não vai pagar imposto, porque você não tem benefícios naquele país. Então, geralmente, o benefício que eles te dão é você poder levar o dinheiro que você ganhou sem estar pagando impostos. Vai ter que pagar imposto no Brasil? Sim. Existem meios para não pagar? Sim. É uma boa ideia? Não vou discutir isso. Não vou falar sobre isso. Mas existem coisas que acontecem, né? Tem muito trem acontecendo no Brasil afora, mundo afora. A outra pergunta que eu recebi é quais documentos eu preciso, né? Elvis, eu quero fazer um visto, deixa eu ver se é isso mesmo. Elvis, eu quero fazer um visto de trabalho para outro país, quero imigrar. E é isso mesmo. Elvis, eu quero imigrar. E nisso eu quero ter um visto de trabalho, pois eu não desejo voltar no Brasil, pelo menos não tão cedo. Essa pergunta veio do Rio Grande do Sul. Muito bem. Todos os países que você for pegar um visto de trabalho, e principalmente se eles tendem a ser um país que vai poder aí estar te dando uma carta de residência, né? Eles vão estar te pedindo alguns documentos básicos.
Geralmente eles vão te pedir o atestado de que você não tem antecedentes criminais, tá? Geralmente, se você tem problemas, problemas aí com a justiça, vai ser muito difícil você conseguir sair do Brasil num visto de trabalho. Mesmo que seja para trabalhar o Work Holiday, né, que é o visto de trabalho por feriado, apesar de que nem muitos países oferecem a brasileiros, tá? Geralmente oferecem para outras nacionalidades. O brasileiro não recebe tanto. Vistos de trabalho e tal, é muito difícil você conseguir. É muito difícil mesmo. Se você tem aí um passado, né, um passado meio turvo. Porém, existem algumas diferenças, né? Algumas situações e algumas exceções. Uma dessas exceções seria: Elvis, eu estava sem trabalho e não paguei a pensão alimentícia, fui preso. Você passou um problema de pensão alimentícia, é considerado um crime no Brasil e em muitos países também, mas ele não é um problema que vai afetar um visto de trabalho, tá? Esse daí não seria um problema. Elvis, dirigi bêbado, atropelei 2 pessoas. Sim. É um problema. Ah, Elvis, tive problema aí, pequenos furtos. Furto é furto, tá? Eu nem sei porque eu falei pequenos furtos. Furto de qualquer tamanho. No momento que você pegou 1 centavo ou 1 milhão da outra pessoa, você já é um criminoso. Pra mim. E pra justiça também. Pequenos furtos, quando eu era mais novo. Ah, eu fui pego usando drogas e tal. Na hora que você fizer, eu não, estou dando um exemplo aí, eu nunca mexi com essas coisas. Estou dando um exemplo aí, foi pego com drogas, foi pego fazendo isso e aquilo, é suspeito de algo, né? Está sendo processado por... você brigou com outra pessoa ali, bateu na pessoa, você dirigiu sobre, né, influência de álcool e tal. Sim, essas situações aí você não vai conseguir um visto de trabalho. Não vai conseguir facilmente migrar, tá? Geralmente, essas pessoas que têm essa exposição, né, ao crime, elas não recebem muito apoio não, tá? Não tem esse negócio de esperança fora do Brasil. Então você tem que tomar muito cuidado. Cuidado com o seu nome, tá? Geralmente esses casos criminais do tipo deixou de pagar a pensão alimentícia, no qual é um crime, sim, mas não é um crime hediondo, não é um crime que cause assim, um dano, né? Um dano permanente a outra pessoa. Geralmente é justificável, é um crime que dá para justificar. Né? Você perdeu o emprego, você estava ali na pandemia, por exemplo, perdeu o emprego. A empresa que você trabalhava, a empresa na sua cidade, mudou para outra, mais de 3 mil e poucas pessoas perderam emprego, né? Que geralmente acontece isso, né? Montadoras de carro no Brasil, fabricantes disso e daquilo, mudam de cidade e acontece isso sim. Então esse tipo de coisa, você perdeu o emprego e não pagou a pensão alimentícia e acabou tendo um problema legal, isso aí dá para entender. Mas aqueles problemas que é mexendo assim com coisas erradas mesmo, isso aí você não vai ter vez, tá? Esqueça que não vai acontecer. Você vai ter que sim apresentar o seu atestado de antecedentes criminais. Você vai ter que mostrar a sua documentação escolar, né? O seu diploma universitário ou o seu diploma de ensino médio. Se você tiver diploma de ensino médio e universitário, você vai ter muito mais chances fora do Brasil. Se você tem apenas o ensino médio,
Vai ser mais complicado, sim, não vou mentir. Para alguns países vão pedir para alguns empregos que você fale inglês ou idioma local. Então você tem que conferir isso aí, tá? Se for uma demanda do seu empregador, né, porque alguns empregos não precisa de falar o idioma local. Por exemplo, esse de colheita na Europa, você não precisa falar o idioma deles. Você falando muito básico em inglês, só para você entender ali o que está acontecendo, já está bom demais. Tá? Mas geralmente as pessoas que vão para esses empregos vão em grupos. Você vai precisar de uma carta de experiência, tá? Você vai precisar provar que você trabalhou naquela área por um período mínimo de tempo. E geralmente você tem que provar isso com uma carta referência assinada pela empresa da qual você trabalhou. Então, quando você sair de uma empresa, para você aí que é jovem, que está assistindo esse vídeo, e você aí está nos seus 16, 17, 18, 19, 20 anos, que seja, você está aí trabalhando na sua primeira empresa, não saia da empresa como uma pessoa ruim, tá? Não saia da empresa por problemas, saia deixando a porta aberta para você poder voltar a trabalhar lá depois. Quando você sair de uma empresa, peça que eles assinem para você uma recomendação. Peça que eles assinam para você falando sobre o que você já fez, né? Sobre o seu entusiasmo em trabalhar, sobre as ideias que você traz para a empresa. Se você foi uma pessoa que estava trabalhando numa área de produção aí, uma coisa mais simples, não tem problema. Pede para eles assinar aí uma carta para você, falando sobre você ser uma pessoa pontual, né? Você não ser uma pessoa que está sempre doente ou mandando atestado, ou você é uma pessoa que não é de confiança, tá? Essas coisas assim tem que ter uma cartinha ali falando, olha, o João, o Paulo, o Pedro trabalhou aqui, o Pedro trabalhou aqui por 2 anos, nesses 2 anos que ele trabalhou aqui, ele estava na área de produção, era uma pessoa que chegava sempre no horário correto para trabalhar, era uma pessoa que não tinha problema com os colegas, era uma pessoa fácil de conviver, de se comunicar. Essas cartas, por mais simples que elas sejam, elas ajudam no futuro. Acredite, elas ajudam, tá bom? Se você é uma pessoa que trabalha de ambulante, você vai precisar de uma carta aí, né, de testemunho. Por exemplo, aquele local que você trabalhava ali na frente de tal loja como ambulante. Às vezes aquela loja pode emitir uma carta para você, olha, o João trabalhou aqui de ambulante, na frente aqui da nossa loja, por um período de não sei quantos anos, e é uma pessoa que se comunicava muito bem com os clientes, tinha uma boa amizade com as pessoas aqui, e eu posso atestar que sim, ele trabalhou ali por 2 anos, 3 anos, acredito que do período de 2015 a 2016, 17, 18, 19, 20, que seja. Então tem um testemunho, né? O testemunho vale a pena sim. O que mais eles pedem? Bom, em sua maioria é isso, tá? Eles vão pedir tudo sobre a sua educação, eles vão pedir tudo que você prove a sua escolaridade, a sua experiência, tá? Vão pedir aí o idioma, vão te perguntar sobre o idioma, geralmente vão te perguntar isso, né, na entrevista, e esses documentos que eu estou falando, você vai ter que enviar para a empresa, para que a empresa possa te ajudar a fazer o visto de trabalho, tá? Então você vai ter que enviar aí, fazer um scan copy delas, e enviar para a empresa, e a empresa vai te ajudar a fazer o visto de trabalho. Para alguns países, eles vão pedir que a empresa faça a emissão do visto, né, online, faça a aplicação para a emissão do visto, e após ser aprovado, você tem que levar o seu passaporte, junto com todos os documentos em original, para o consulado.
muitos dos países fazem isso, tá bom? Eles vão pedir sim que você leve o diploma, as cartas e tal ao consulado, e ali vai ser analisado e eles vão te devolver todos os documentos depois, junto com a aprovação ou te dizer que não dá certo. Não deu certo, a sua aplicação faltou algum documento e tal. Ou os documentos não batem, ou enfim, muitos desses fatores. No Criminal Record, que seria o atestado de não antecedentes, ou atestado de bons antecedentes, a recomendação, né, uma carta de experiência, de recomendações, os cursos que você fez, escolaridade, ensino médio, diplomas e tal, e geralmente isso é o básico. Também existem países que vão pedir para você fazer um exame médico, um check-up completo. Esses países, por exemplo, são a China. Né? A China pede que você faça um check-up completíssimo. Estados Unidos também pede, Austrália pede, Nova Zelândia pede. Muitos países vão estar pedindo sim. E eles aceitam que você faça esse check-up. Não é no SUS, não é na sua cidade. Tem ali uma lista de laboratórios e clínicas da quais você vai para fazer esse check-up, tá? Porque não são todas que são credenciadas e não são todas de confiança dos países que estão emitindo visto. Então, geralmente, por exemplo, na cidade de São Paulo, deve ter 1 ou 2 lugares que aceitam, tá? Que são credenciados. E eles vão fazer a documentação corretinha, geralmente vão fazer no idioma que você está pedindo. Você está fazendo uma aplicação do visto, por exemplo, para a China, então esse documento que vai ser emitido para você vai ser emitido geralmente em inglês e chinês. Talvez por ser no Brasil, seja português-chinês, mas o idioma preferido no caso, né, se você está fazendo um visto para a China, seria chinês. Se você está fazendo para os Estados Unidos, português e inglês. Geralmente é assim que funciona, tá bom? Certificados de idioma, geralmente os Estados Unidos pedem, países ingleses vão pedir. E também China pede muito pouco, né? Você não é obrigado a ter na China. No Japão também você não é obrigado, porque geralmente isso seria a empresa que vai pedir para você. Você fala inglês? Você fala chinês? Você fala japonês? Só que se a empresa ela te aceita sem falar inglês, sem falar o idioma deles, não tem problema. Isso aí é uma questão sua com a empresa, tá? Já respondi as partes sobre imigração, visto de trabalho e os países que geralmente aceitam pessoas a trabalhar sem ter muita documentação em relação à educação, né? Sem ter um diploma de faculdade e tal. Muito bem, o próximo assunto que eu vou colocar para vocês aqui agora são países que aceitam contratar pessoas e que são sem diploma e que vão poder ter um visto de trabalho. Só que você precisa pesquisar bem, tá? Esses países que aceitam pessoas sem diploma de universidade e que você sim consegue pegar um visto de trabalho, seria Espanha, seria Portugal. O Japão está aceitando, tá? Para empregos na área de colheita, plantação, tá? Na área de fábricas. Se você tiver, por exemplo, indo trabalhar numa montadora de carros ou peças de carros japonesa, eles vão estar aceitando que você não tenha um diploma universitário. Estados Unidos também aceita, tirando o fato do visto, geralmente vão aceitar para visto temporal, para empregos temporários, tá bom? Alguns países aí da América Latina também aceitam. Muito bem. Quais empregos conseguem fora do Brasil, falando o mínimo do idioma,
seriam países mais do português. Países assim que aceitam você ter um emprego sem ter um diploma de universidade seria também o Japão, mas seriam empregos bem restritos, tá? Eu queria falar também sobre hotelaria, né? Hotelaria que aceita pessoas sem o diploma de universidade, mas geralmente são pessoas mais jovens e pessoas que tenham o idioma ou local ou o idioma que eles estão pedindo. Existem países, por exemplo, como Dubai, né, os Emirados Árabes ali, né, os Emirados Árabes Unidos, que aceitam pessoas para trabalhar em hotéis, churrascarias, resorts, enfim, que pedem que a pessoa tenha ali uma certa aparência, falem um pouco de inglês, geralmente eles fazem entrevista e eles vão estar ali te aceitando dentro do requisito que eles pedem. Geralmente é um requisito mais físico, né? E também do idioma. Eu acho que é tudo por esse vídeo, porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo também. Se você tem alguma questão ou algo assim que você deseja complementar, deixa nos seus comentários, deixa aqui nos comentários do vídeo. E nos próximos vídeos iremos conversando mais sobre a vida fora do Brasil, tá bom? Como um viajante aí, ou como uma pessoa que deseja migrar mesmo. Se cuide, tenha uma boa semana e é tudo por hoje.